Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Júlio e dando sequência ao assunto de triângulos, hoje falaremos da altura de um triângulo. Eu considero um assunto importante porque muitos de vocês têm uma ideia a respeito de altura que a gente precisa corrigir, uma ideia muitas vezes equivocada. A pessoa fala assim, mas a altura do triângulo ela pode aparecer fora do triângulo? Ela pode estar fora do triângulo sem nenhum problema. Eu vou te mostrar isso, vamos pautar isso aos poucos. Então o que acontece? Vou pegar um triângulo qualquer, quando eu digo triângulo qualquer, é um triângulo que eu desenhei ali com 3 ladinhos e nem fiz a medição deles. Mas o que acontece? Vamos fazer assim, mesma coisa, vértice A, vértice B, vértice C, 3 vérticezinhos. Primeira situação, a definição de altura a gente tem que tomar cuidado, porque a definição de altura qual é? Vai ser um segmento que vai sair de um vértice e vai formar 90 graus com o lado oposto, ou com o prolongamento desse lado. Então assim, eu vou colocar aqui, ó, a primeira altura do meu triângulo, eu vou posicioná-la aqui de um jeito bem bacaninha. Digamos assim, ó, acho a primeira altura dele, certo? Tome cuidado, porque a única consequência é que aqui tem que formar 90 graus. Então aqui vai ter que ser 90 graus. Vamos chamar de um ponto P1 de novo. Então o que eu tenho ali? Ó? O meu segmento AP1, vamos escrever aqui, ó, AP1. Quem é o AP1? Ele vai ser a altura relativa ao, cuidado, altura relativa ao vértice A, ou eu posso falar que vai ser a altura relativa ao lado BC, certo? Perceba que eu posso me referenciar a ela de duas maneiras diferentes. Ou ela vai ser a altura relativa ao vértice A, está correto eu falar, ou ela vai ser a altura relativa ao lado BC. Daí você vai falar, mas ela divide como? Depende, não sei, aqui ó, esse pedaço e esse não tem proporção alguma, a não ser no triângulo isósceles, dependendo da altura que eu pegue, ou no triângulo equilátero. Se for um triângulo equilátero, serão duas partes iguais, tudo bem? Mas como é um triângulo qualquer, eu não sei quais são as partes, então o que eu vou fazer? Ó? Como ele é um triângulo qualquer, eu vou fazer isso aqui, ó. Duas medidas diferentes, não sei quais são. O que acontece? A gente segue a mesma ideia. Vamos fazer isso aqui, ó. Vamos achar a altura, a segunda altura do meu triângulo, ó. Vamos achar a segunda alturinha dele aqui. Aqui assim, mais ou menos. Ó. Achei a segunda altura dele, formando 90 graus ali. Você vai olhar e falar, mas elas já se interceptaram. Sim, elas se interceptaram. Digamos que aqui seja um ponto que eu vou chamar de P2. Quem vai ser meu ponto P2? Cuidado agora. B, P2, aqui eu vou escrever de outra cor. B, P2. Quem é o B, P2? Ele vai ser a altura relativa ao vértice B ou altura relativa ao lado, olha só, ao lado AC, ao meu lado AC do triângulo. Repito, ele pode usar as duas referências para você, tá? Qualquer uma das duas ele vai estar falando da mesma coisa. Ou altura relativa ao vértice B, ou altura relativa ao lado AC. Você percebe que elas já se encontraram. Então, significa o seguinte, que se você partir um segmento de C para cá, ó, olha só. Vamos deixar bem bonitinho. Eu parto um segmentinho aqui, ó, do C passando pelo ponto de encontro, aqui ele vai formar 90 graus também, certo? E o que acontece? Quando intercepta em 90 ali, aqui eu tenho um ponto P3, certo? Vou ter um ponto P3. O que nós temos ali do meu ponto P3? Vou colocar ele de outra maneira. Ó, meu segmento CP3. Quem é meu segmento CP3? Ele vai ser
a altura relativa ao vértice C ou altura relativa ao lado AB. Repito, são as 3 maneiras que ele tem para designar isso com você. E daí você vai perceber uma coisa. Poxa, professor, as alturas, o triângulo, eles se encontraram ali, né? Pois é, as 3 alturas interceptaram-se nesse ponto. Eu vou chamar de ponto O. Esse ponto O também tem nome. Anote lá, por favor. Ele é chamado de ortocentro. O que é um ortocentro? Ortocentro nada mais é do que o ponto de intersecção das alturas de um triângulo. O ortocentro nada mais é do que o ponto de intersecção das alturas de um triângulo. Tem alguma propriedade? Por enquanto, não. Por enquanto, a gente vai deixar assim. O que eu falei para você é o seguinte, eu até citei no começo da aula. Muitas vezes, vocês acham que a altura do triângulo ela precisa estar dentro do triângulo. Não necessariamente ela tem que estar dentro do triângulo, tá? Não necessariamente ela tem que estar dentro. A gente tem que tomar um certo cuidado com isso, porque ela não precisa estar dentro do triângulo. O que vai acontecer? Eu vou apagar aqui, eu vou te mostrar uma situação em que a altura esteja fora do triângulo. Eu preciso só que você dê um pausezinho no vídeo, copie lá com calma, tá? Gente, olha só. Dependendo do tipo do triângulo, da natureza do triângulo que você está trabalhando, a altura ela pode aparecer fora dele sem nenhum problema. Então vamos apagar aqui para eu te mostrar o que eu quero dizer com isso. O que vai acontecer? Ó, vamos pegar um triângulozinho bem simpático aqui. Vamos jogar ele aqui. Vamos ver se você lembra da natureza dele. Olha isso. Que é assim. E para cá. Ó. Que é assim, ó. Vértice A. Vértice B. Vértice C. Tá certo? Eu vou começar pedindo a altura relativa ao vértice C. Você vai falar, pô, mas o vértice C está para fora. Lembra que eu falei para você definição de altura? Sai de um vértice até formar 90 graus com a base ou com o prolongamento dela. Então, o que eu vou precisar fazer aqui? Ó? Eu vou precisar estender, prolongar o meu segmento AB. Daí, o que eu faço? Acho a primeira altura. Deixa eu colocar no verdinho aqui para ficar simpático. Ó, tipo aqui. Essa medida verde é a altura do triângulo. O senhor está para fora? Não tem problema nenhum. Ela está para fora. Sai do vértice C até formar 90 graus com ela. E aí tem um detalhe. Quando você for achar relativo ao vértice B, olha só, olha o problema que a gente encontra. Se eu for, deixa eu só deixar bem retinho aqui para que eu não preciso usar compasso. Moçada, olha isso. Isso aqui é uma altura, certo? Essa medida azul é a altura relativa ao vértice B. Você vai falar, pô, mas elas se encontram aonde? Você vai ter que fazer o quê? Ó? Você vai ter que prolongar isso aqui. Você vai ter que prolongar isso aqui. Sério, ali está o ortocentro. Ó. Aqui está o ortocentro do triângulo. Detalhe, se eu prolongo o meu vértice, se eu prolongo o meu lado BC, quando eu acho a terceira, ó, ela vai formar 90 graus com o prolongamento. Então aqui fora, eu vou ter o ortocentro do triângulo.
Pode acontecer? Perfeitamente normal, sem nenhum problema. Você vai ter o ortocentro aqui fora. Isso pode? Sem nenhum problema. Pode sim. Tá certo? Então, só para a gente tirar essa mística da cabeça de muita gente que acha que o ortocentro está sempre dentro do triângulo. Não. Num triângulo obtuso como esse aqui, um triângulo obtusângulo como esse aqui, ele não vai estar, né? Ele não vai estar dentro, ele vai estar ali fora. Pode? Sem nenhum problema. Tudo bem? Galerinha, então é isso. Em relação à altura, ficamos por aqui. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!